é uma palavra dita pelo apóstolo Paulo, a partir do versículo de número 6, diz assim a palavra do Senhor: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida já chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, não somente ao apóstolo Paulo, mas também a todos os que amam a sua vinda. Glória a Deus. Peço que você feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração para abençoar esse momento e pedir a iluminação do Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Pai, nós entramos em Tua presença nesse momento, cônscios da Sua grandeza, do Seu poder que opera em nós. Nós oramos para que o Seu Espírito paire sobre nós e nos ajude a entender mais da Tua palavra neste momento. Que assim seja na vida dos nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Esta carta que eu acabei de ler com os irmãos, este documento que você tem em suas mãos, ele foi escrito no ano 66 depois de Cristo. Ele é da década de 60 depois de Cristo. Foi escrito pelo apóstolo Paulo, um grande bandeirante da fé cristã. E aqui o apóstolo Paulo está escrevendo esta carta, este documento, no preâmbulo da sua morte. Ele está caminhando para a morte. Eu quero que você entenda isso. Ele está escrevendo essa carta como se fossem suas últimas palavras para a igreja e principalmente para o seu discípulo Timóteo. O apóstolo Paulo foi preso 2 vezes em Roma. O apóstolo Paulo foi preso várias vezes, teve várias prisões, uma em Jerusalém, outra em Cesareia. Mas em Roma foram 2 vezes que ele ficou preso. E são prisões diferentes. Na primeira prisão, o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 28, foi uma prisão domiciliar. Ele foi preso por motivos políticos, aliás, por motivos religiosos. A primeira prisão é por motivos religiosos, e ele foi preso com uma artimanha dos religiosos, dos judeus daquela época. Essa é a primeira prisão do apóstolo Paulo. Dessa prisão ele saiu. Ele saiu para a obra missionária, ele saiu para pregar. Dessa primeira prisão, inclusive, ele orava para sair. Este trecho que nós acabamos de ler, que é muito conhecido, né? Combati o bom combate, guardei a fé, completei a minha carreira. Esse texto ele foi escrito pelo apóstolo Paulo na sua segunda prisão, que não é mais uma prisão domiciliar, mas é uma prisão, a segunda prisão em Roma, da qual ele saiu para o seu martírio, para a sua morte. Não é uma prisão que tem mais motivos religiosos, mas os motivos agora são políticos. O apóstolo Paulo foi preso porque Nero o acusou, como um grande protagonista da igreja, de ter incendiado Roma no ano 64. Pois bem, por que eu falei isso tudo para os irmãos? Porque nós precisamos entender que o apóstolo Paulo, ele fala essas palavras numa realidade em que ele está caminhando para a morte. Quais seriam as suas últimas palavras se você soubesse que você morreria amanhã? Para quem você endereçaria essas palavras? Qual seria o conteúdo da sua fala? Qual seria o conteúdo do seu discurso, da sua carta? Aqui, esse é o conteúdo do apóstolo Paulo, é isso que ele diz. A morte, amados irmãos, preste atenção, ela é uma realidade que ela independe da pessoa ou do ser humano que está vivo. A morte, ela é uma realidade que ela vem para você e ela virá para todos nós, independentemente da conta que a gente tem no banco, independentemente do emprego que a gente trabalha, que a gente serve, independentemente do nosso status social, independentemente da nossa posição na sociedade. A morte, ela vem, ela é uma realidade para todos nós, independentemente da nossa religião. A morte, ela vem para o cristão, a morte, ela vem para
o camarada do candomblé, da religião, vem para o católico, vem para o bandista, vem para o espírita, vem para o muçulmano, a morte ela vai vir para todos nós. A morte é uma realidade da qual nós não conseguimos fugir, ela é presente em cada um aqui. Não importa a sua raça, não importa a sua cor, pode ser de pele escura, de pele clara, pode ser alto, baixo, pode ter saúde ou não ter saúde. Não interessa se você tem problema na coluna, se você não tem, se você é um camarada saudável. A morte ela é uma realidade para você. A morte ela é uma realidade tanto para você que tem a saúde precária, quanto para o camarada de academia. Os dois vão morrer. Ambos estão nessa realidade que estão caminhando para a morte. Ela é uma realidade para todos nós, tanto para nós quanto para o presidente da república. Nós dois vamos morrer, independentemente do nosso status, da nossa posição. Agora, se por um lado a morte ela é uma realidade pelo fato de nós sermos seres humanos, não existe distinção em relação à morte, todos nós vamos passar por ela algum dia, se Jesus não voltar antes. Eu quero dizer que existe uma diferença entre os seres humanos em relação à postura que nós adotamos frente à morte. Todos nós vamos passar pela morte, mas a maneira como nós encaramos esta realidade é diferente. Depende de um fator. Se você tem Jesus Cristo no seu coração ou se você não tem. Se você é cristão ou se você não é cristão. Se você não é cristão, você vai encarar a morte de uma maneira que eu vou dizer para você. Se você é cristão, a morte ela é outra realidade diferente para você que tem Jesus no seu coração. Quem está entendendo, diga amém. O apóstolo Paulo aqui, amados irmãos, ele faz, a partir do verso 6, um olhar que todos nós vamos fazer no nosso leito de morte. Todos aqueles que passam pela morte, eles fazem este olhar, eles fazem esta jornada, eles fazem este exercício de olhar para essas 3 etapas da sua vida. Você, se um dia estiver, se Jesus não voltar antes, e um dia, lá com seus 120 anos, quem recebe, diga amém? Estiver no seu leito de morte, você vai fazer essa jornada. Pode ter certeza do que eu estou falando para você. Essa jornada que o apóstolo Paulo fez. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, ele olha para o passado. No versículo de número 7. Você, quando estiver no teu leito de morte, você vai fazer uma jornada, você vai fazer um olhar, vai passar pelos seus olhos, como a gente diz, né? Toda a minha vida passou pelos meus olhos. Isto é, por que a gente fala isso, né? Eu pensei que eu ia morrer, pastor. Toda a minha vida passou pelos meus olhos naquele momento. Porque no momento da morte, o nosso corpo tende, a nossa alma tende a fazer esse olhar para o passado. Você vai olhar para o passado, você vai olhar para tudo aquilo que te trouxe até aquele momento. Você vai olhar para tudo aquilo que você viveu. Você vai olhar para o seu momento da sua infância, para a relação que você tinha com seus pais. Você vai olhar para o momento que você conseguiu o seu primeiro emprego. Você vai lembrar do seu primeiro carro. Você vai lembrar de repente do seu primeiro casamento, do seu primeiro relacionamento. Você vai lembrar da primeira vez que você viu o rosto do seu primeiro filho. Você vai ver a primeira vez que você teve uma perda, que você passou por um luto. Você vai lembrar do seu primeiro... da sua primeira crise de depressão, da sua primeira crise de angústia. Você vai lembrar da sua primeira briga com seu cônjuge. Esse olhar para o passado, ele é uma realidade, amados irmãos. E conforme nós vamos nos aproximando, conforme a nossa idade vai avançando, nós tendemos a ser pessoas inclinadas para o passado. Você já parou para analisar que toda pessoa idosa, eles só falam do passado? Quem já percebeu isso? Que as pessoas bem idosas, né? Nós acompanhamos, eu visito aqui o pastor Ortiz, nós acompanhamos, né? Que ele não pode estar mais aqui devido a motivos de saúde. Mas quando a gente conversa com ele, ele já está perto dos seus 90 anos. Tem uma outra irmã Zenilda, que eu visito também, tem 96, 97 anos de idade. Ali, aqui em cima da Marechal, ali. Você percebe que o assunto deles é só sobre o passado. Eles falam, eu era da igreja tal, do pastor tal, era assim. Quando eu casei era assim, menino. Quando lá na minha época, na época que eu era do campo, da época que eu trabalhava, da época que...
A gente vivia lá na fazenda, né? Na época que eu era ferroviário, todo o assunto deles é relacionado ao passado. Assim como um dos jovens, todo o assunto é relacionado ao futuro. Quando você conversa com um jovem, ele está falando da faculdade que ele está fazendo para se formar, do concurso que ele está querendo passar, do emprego que ele está querendo arrumar, da casa, do carro que ele está querendo comprar. O jovem, ele é direcionado para o futuro. O idoso, ele é direcionado para o passado. E conforme você vai passando a sua vida, você vai mudando, né? Você é jovem, você está direcionado para o futuro. Conforme você vai avançando na sua idade, vai 30, depois 40, 50 anos, você vai se direcionando para o seu passado. Quem está entendendo, diga amém. E o apóstolo Paulo, aqui perto da morte, ele faz esse olhar para o passado. Só que o olhar do passado, para o passado do apóstolo Paulo, é interessante, porque ele faz um olhar, ele olha para o passado com gratidão. Eu quero dizer para você, um crente, um cristão, quando ele está sabendo que está chegando a sua hora, ele, por ser cristão, todo cristão olha para o seu passado com gratidão, por aquilo que Deus permitiu com que ele vivesse. Versículo de número 7, ele fala assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Primeiro, um cristão, um crente, ele está vivendo um combate. Um crente, ele está vivendo em um combate. E quando você se aproximar no teu leito de morte, amados irmãos, eu preciso que você olhe para o teu passado e diga assim, e consiga declarar isso: eu combati o bom combate. Eu venci. Eu não caí na guerra, eu não caí de combate, mas eu venci o combate em Deus. Combati o bom combate. O bom combate, ele é dado para os cristãos. A gente tem uma ideia muito errada, amados irmãos, de que, as pessoas aí fora, elas têm a ideia errada de que a gente vem para a igreja para melhorar de vida. Essa é a ideia mais errada que uma pessoa tem. Que você vem para a igreja para melhorar a tua vida. Elas pensam aí fora que é por isso que a gente vem para a igreja. Que a gente vem para melhorar o nosso salário, que a gente vem para melhorar a nossa condição financeira, que a gente vem para melhorar nosso poder aquisitivo. E não é só esse o motivo pelo qual nós viemos aqui. Nós viemos aqui para nos encontrarmos com aquele que nos resgatou das trevas para a luz. A melhora de vida, ela é uma verdade, mas ela não deve ser o seu objetivo. Porque aqui nós temos um ensinamento: a vida cristã, ela não é um mar de rosas. A vida cristã, ela não é um primavera. A vida cristã não é parque de diversão. O Paulo não disse assim, me diverti muito no parque de diversão. Não, ele diz: eu combati o bom combate. A vida cristã é um combate. A vida cristã é uma guerra diária. A vida cristã é uma guerra diária contra Satanás, contra nós mesmos e contra as forças espirituais da maldade. A vida cristã é um combate, é guerra, mas também é vitória. Porque ele diz: eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, eu guardei a minha fé. E antes era um propósito para o apóstolo Paulo, e lá em Atos 20 ele diz que ele tinha o propósito de completar a carreira. Aqui, no final da vida dele, é uma lembrança. Eu quero te perguntar, quando você estiver próximo da morte, os teus propósitos vão se tornar lembranças para você? O propósito do apóstolo Paulo se tornou em uma lembrança. Você tem vários propósitos no seu coração. Propósito, de repente, de conseguir um outro emprego, propósito de melhorar sua área emocional, sua área sentimental, propósito de constituir uma família, propósito de resgatar a tua família, propósito de resgatar os teus filhos, propósito de repente levar o teu amigo, a tua amiga para o caminho do Senhor. Perto da morte, esses propósitos têm que virar lembranças. Você vai lembrar que esses propósitos se cumpriram. Ele completou a carreira. Quantos cristãos vão chegar no seu leito de morte e vão dizer: tentei combater o bom combate, pastor, mas eu não completei a carreira. Fui da igreja lá na década de 90, mas de repente por uma tentação A ou tentação B, eu me desviei.
Não completei a carreira. Fui da igreja do pastor Billy lá na década de 20, de 2021 até 2023. Mas de repente, por motivos A, por motivos B, por tentações do meu coração, por alguns motivos que me fizeram desistir, eu desisti dos caminhos do Senhor, eu nunca mais voltei para a igreja, eu não consegui completar a minha carreira. Esse é o discurso que você quer ter no seu leito de morte? Eu pergunto para você. Esse é o discurso do se eu tivesse, né? Se eu tivesse continuado, é o discurso do passado. Eu fui da igreja, eu fui diaconisa, eu fui um diácono, eu tive uma carreira cristã, mas aí eu me desviei. E aí eu saí da igreja e eu não permaneci. Não. O teu discurso tem que ser: eu combati o bom combate e eu completei a minha carreira. Eu cheguei até aqui e eu finalizei a minha jornada. Não foi fácil, as lutas se levantaram, as guerras se levantaram, mas eu não fui um soldado ferido que desistiu no campo de batalha. Eu permaneci e por isso agora eu sou mais do que vencedor. Eu completei a minha carreira, eu guardei a minha fé. Eu não deixei Satanás roubar a minha fé, eu guardei a minha fé. É o que Paulo está dizendo. Quantos crentes aí agora estão passando na frente dessa igreja que deixaram Satanás roubar a fé deles? Quantas pessoas que você conhece, que eram da igreja, que já frequentaram a igreja e que deixaram Satanás roubar a fé deles? Não deixe Satanás roubar a tua fé. Seja como o apóstolo Paulo, chegue no fim e diga assim: eu guardei a fé. Nada roubou a minha fé. O desemprego não roubou a minha fé. A crise familiar não roubou a minha fé. A escassez financeira não roubou a minha fé. A falta de perspectiva na vida não roubou a minha fé. O meu carro empacado não roubou a minha fé. A minha crise no casamento não roubou a minha fé. Nada pôde roubar a minha fé. Eu guardei a fé e eu completei a minha carreira. Não deixe nada roubar a tua fé, minha irmã. Não deixe a angústia roubar a tua fé, não deixe a tristeza roubar a tua fé, não deixe a perda roubar a tua fé. Coisas vão se levantar nessa sua jornada, porque você está numa jornada, para tentar roubar a sua fé. Não permita que isso aconteça. Combata um bom combate, complete a sua carreira e guarde a sua fé. 2 discursos você vai ter. Ou você vai ter esse discurso, ou você vai ter o discurso inverso. Pastor, eu não combati o bom combate, eu não completei a minha carreira, e eu deixei roubarem a minha fé. Você tem que escolher nessa noite qual discurso você quer ter. Jovem, mulher, homem que está me ouvindo. Quem está entendendo, diga amém. Ele faz não apenas um olhar para o passado, mas ele também faz um olhar para o presente. Ele olha para o passado com gratidão. As pessoas aí fora que não têm Jesus, esses crentes que eu falei que se desviaram da igreja e que não querem retornar, eles vão olhar para o passado com amargura. Você conhece pessoas que olham para o passado com amargura? Eu conheço pessoas assim. Eles olham para o passado deles não com gratidão como o apóstolo Paulo, eles olham com amargura. Fui casado, mas não deu certo. Fui da igreja tal, mas não deu certo. Tive um ministério tal, mas não deu certo. Fui do emprego tal, mas não deu certo. É só amargura no coração deles. É uma angústia, uma tristeza. Eu fui, eu era, eu tinha, eu fazia, eu estava, mas hoje não estou mais. Deus nessa noite quer levar você a olhar para o teu passado não mais com amargura, mas com gratidão. Eu fui e eu ainda sou, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Não só um olhar para o passado, mas você vai fazer um olhar para o teu presente também. No versículo de número 6, o apóstolo Paulo diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Ele olha para o presente com alegria. Então eu falei do olhar para o passado, agora ele está olhando para o presente. No teu leito de morte, ou quando você estiver partindo, você vai olhar para o teu passado, mas você também vai fazer um olhar para o teu presente. E a minha pergunta para você é: você vai olhar para o presente com alegria? Estou aqui nessa situação, olha como eu terminei, olha onde eu cheguei. Tem pessoas que não só olham para o passado com amargura, elas olham para o presente delas com amargura. Olha o que eu sou hoje, pastor. Olha o que eu sou hoje, fulana. Olha o que eu sou hoje, fulano.
olha onde eu cheguei, olha o meu estado. Olha, se eu não tivesse cedido àquela tentação, hoje eu não estaria na sarjeta, hoje eu não estaria nessa situação, hoje eu não estaria nesse caos que a minha vida tornou, que a minha vida se manifestou, eu não estaria nessa situação. Elas olham para o presente, não com alegria, mas com amargura, com tristeza. Aqui não, ele olha para o presente com alegria. Eu já estou sendo oferecido por libação. Ele está dizendo, eu estou partindo, o tempo da minha partida chegou. O crente, amados irmãos, eles consideram a morte como apenas uma passagem para mais perto de Deus. Aqui, a palavrinha partida ali que está ali no grego, no idioma original, é a palavrinha analésios, que ela significava, tem 4 significados essa palavra. Ele fala assim, ó, o tempo da minha partida chegou. Essa palavra partida, ele poderia ter falado ali, o tempo da minha morte chegou. Poderia? Poderia. Mas ele não falou o tempo da minha morte, ele falou o tempo da minha partida. Ele poderia ter falado, o meu fim chegou, mas ele não falou o fim. Ele disse, o tempo da minha partida. Se você não está tendo essa pregação, você poderia ler isso daqui e pensar que o apóstolo Paulo estava saindo para viajar, sim ou não? Né? Ele fala assim, o tempo da minha partida chegou. Você poderia pensar, mas está saindo de uma cidade para outra. Mas na verdade ele está se referindo à morte dele, porque a morte para o crente ela é apenas uma partida. Uma viagem que ele está tomando. Aqui nós temos 4 significados para essa palavra. Primeiro, aliviar alguém de uma carga. A palavra partida aqui significa aliviar alguém de uma carga. De repente você está vivendo uma vida que é uma carga para você. De repente você está vivendo uma vida que não é mais alívio, mas que é um peso nos seus ombros. De repente a sua vida, você está vivendo aos trancos e barrancos. Não é alívio, não é mais nem mesmo um regozijo, mas é uma carga que você está carregando. A Bíblia diz que você, como cristão, no momento que você morrer, será um alívio da carga da prisão deste mundo. Você vai aliviar essa carga, porque você vai para o paraíso com o Senhor Jesus. Toda a carga vai sair dos seus ombros. Alívio de uma carga. De repente você está vindo aqui, entrou nesse lugar com uma mochila muito pesada nas suas costas. Nessa mochila você carrega o teu passado, que é um passado pesado. Nessa mochila você carrega experiências ruins. Nessa mochila nas tuas costas, que é um fardo, você carrega experiências negativas. Eu quero te dizer, existe um momento que você vai se libertar de todas essas experiências e terá alívio para o teu coração. É o momento da sua partida para o paraíso. Alívio da carga. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 1:21, que a morte para ele era lucro. A morte para o cristão é lucro, porque ele vai para perto de Deus e para alívio de toda a carga deste mundo tenebroso. Esse mundo ruim, que apenas acrescenta cargas nos nossos ombros. Nós seremos aliviados de tudo isso. Quem está entendendo, diga amém. Alívio de uma carga. Também significa soltar um prisioneiro, essa palavrinha partida. Quando você soltava um prisioneiro, você usava essa palavra. De repente você entrou nesse lugar, nesta igreja, nessa noite, prisioneiro em alguma área da tua vida. Eu quero te dizer, a morte será o momento que você será solto de toda a prisão, do aprisionamento deste mundo. Um pastor, um teólogo dizia que a morte, ela é para o cristão como a libertação da prisão deste mundo e a sua partida para o mundo eterno. Soltar um prisioneiro. Se você entrou nesse lugar prisioneiro, eu quero te dizer, será o momento da libertação na sua vida. Se você entrou nesse lugar prisioneiro em algum pecado, se você entrou nesse lugar prisioneiro de algum tipo de patologia emocional, eu quero te dizer, será uma noite de libertação para a sua vida, não porque você vai morrer, mas porque Ele prometeu: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É uma noite de libertação para o seu coração. Um terceiro significado é levantar acampamento, deixando um lar temporário. E o que isso significa? A morte para o cristão é você levantar acampamento. Você que é cristão, me escute. Você não é deste mundo. Esse mundo não é seu. Você está de passagem por esse mundo. O seu lar, ele não é aqui.
seu lar é no céu. E chegará o momento que você vai levantar acampamento nesse mundo ruim e irá para um local celestial. Quarto, o significado desta palavra é desatar um barco e atravessar para o outro lado do rio. Você vai passar para um lugar mais perto do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo, em várias passagens, e a Bíblia em várias passagens, falando sobre a morte, ela diz que morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Em Filipenses 1:23, diz que é deixar este corpo ruim para ir habitar com o Senhor. Em 2 Coríntios 5:8, em Salmo capítulo 116, verso 15, diz que a morte, isto é, a partida de um cristão, ela é preciosa aos olhos do Senhor. Por quê? Porque ele está vindo para próximo dele. Diz que é uma bem-aventurança em Apocalipse 14:13. Eu quero te dizer, o crente, ele não tem medo da morte. Se você tem medo da morte, é porque você não sabe para onde você vai depois dela. Se você tem segurança da sua fé em Jesus, a morte, ela não é um problema para você. Você não tem medo. Por quê? Porque Ele te prometeu que Ele te traria para Ele. Quem está entendendo, diga aleluia. E aqui Ele fala que é uma libação, uma oferta que era passada, uma bebida, um azeite que era passado no sacrifício, para que subisse como um aroma suave a Deus e agradável. Aqui eu estou dizendo e me referindo ao seguinte: leve pessoas a ter essa segurança também. Porque se o teu familiar partir, ele precisa partir com essa segurança aqui, ó. Ele está partindo para perto de Deus. Quão alegre é um velório. A gente já fez muitos velórios aqui na nossa igreja, inclusive. Quão feliz é um velório em que a gente faz, em que a gente tem certeza que aquela pessoa partiu para mais perto de Deus. Às vezes nós temos casos aqui de irmãos que pregaram o evangelho para pessoas no leito, aceitaram a Jesus no último minuto de vida, e ali a gente se alegra, porque a gente tem certeza que aquela pessoa deixou esse mundo ruim e foi para mais perto do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Então olhe para o teu presente com alegria. Um cristão, ele olha para o passado com gratidão. É por isso que a gente tem testemunhos aqui nessa vida agora, falando. Nós temos testemunhos, você olha, graças a Deus, Deus nos trouxe até aqui. Obrigado, Senhor, pela igreja que o Senhor me colocou. Obrigado pelos pastores que o Senhor me deu. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem feito na minha vida. O crente, ele olha para o passado com gratidão. O crente, ele olha para o presente com alegria. Por mais que ele esteja triste em alguns momentos, a alegria, ela fortalece o coração dele. Eu estou passando por essa luta, mas eu tenho um Deus que está comigo. Eu estou passando por esse deserto, mas eu tenho um Deus que me alimenta. Eu estou passando por essa fornalha, mas eu tenho um Jesus que me acompanha na fornalha, me protegendo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Ele está comigo. Ele olha para o presente com alegria. O não cristão, ele olha para o presente com tristeza, com angústia. O que será de nós? Ó céus, ó vida, ó mar, né? Mas o cristão não. Ele está passando por aquele período, mas ele sabe que se ele está no período ruim, existe alguém com ele. Existe uma igreja com ele. Existem irmãos com ele. Existe um pastor que está com ele. Quem está entendendo, diga amém. E agora, para encerrar, nós temos não apenas um olhar para o passado, nem para o presente, mas nós temos um olhar para o futuro. O apóstolo Paulo, no versículo de número 8, ele faz um olhar para o futuro. Ele diz: desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. O crente, ele olha para o passado com gratidão, ele olha para o presente com alegria, e ele olha para o futuro com esperança. Vamos repetir isso. O crente olha para o passado com gratidão, para o presente com alegria, e para o futuro com esperança. Quem entendeu, diga amém. Esse é o estado de um cristão. Esse é o estado de alguém que tem Jesus. O futuro dele é um futuro que demonstra esperança para o coração dele. As pessoas aí fora olham para o futuro com desesperança, amados irmãos. Elas não sabem onde é que vai dar o casamento delas.
Elas não sabem o que vai se findar o filho delas que está perdido. Eles não sabem o que fim vai dar a família delas. Elas não sabem que fim vai dar a carreira delas. Elas não sabem como é que elas vão sobreviver até o final do ano. Elas olham para o futuro sem esperança. Mas um cristão, ele olha para o futuro com esperança. Existe um rei que está vindo me buscar, e ele não só apenas vai me buscar, como ele está preparando uma coroa para me entregar, e uma recompensa para me dar. O apóstolo Paulo, ele diz: está guardada para mim uma coroa de justiça. Ele está fazendo referência à coroa que era dada para os atletas que venciam as competições daquela época. Naquela época, um atleta que vencia as Olimpíadas, ele recebia uma coroa de oliveiras, de plantas, dependendo da competição, era uma planta diferente. Aquela coroa, aquele atleta que completou e venceu a corrida, ele ganhava aquela coroa. Ele está aqui dando um exemplo para nós. Todos os cristãos que vencerem a competição e a corrida cristã da vida e deste mundo, receberão uma coroa de Deus. E é uma coroa que não vai perecer, é uma coroa de justiça, que você vai receber, é uma recompensa. Todo cristão que morre nesse momento, meu irmão, ao fechar os olhos nesta terra, ele abre para receber uma coroa eterna nos céus. Cada um de nós tem uma coroa guardada para nós. Ele fala aqui, no versículo 8: a coroa da justiça está guardada para mim. Você tem uma coroa guardada que é só específica para você lá no céu. Você sabia disso? Eu quero te perguntar, você vai usar essa coroa? Estou aqui dando um exemplo, né? Ou os anjos: fulano, cadê o cristão dessa coroa aqui? Está escrito o nome aqui, Joãozinho. É o anjo falando com o outro, né? Pois é, ele se desviou, saiu da igreja e não conseguiu chegar até aqui. O que nós vamos fazer? Vamos ter que jogar fora a coroa do fulano. A tua coroa vai ser jogada fora, ou a tua coroa vai ser colocada em você? Se você quiser receber essa recompensa de Deus, a coroa, ela é um símbolo de recompensa. Eu quero te dizer, permaneça firme na fé até o fim. Não desista na primeira luta, na primeira guerra, mas deixe que a fé e que a força do Senhor fortaleçam o teu interior, para combater o bom combate, para completar a tua carreira, para guardar a tua fé. Combata o bom combate, amado irmão e amada irmã. Não desista, permaneça firme, pois existe uma recompensa guardada para você nos céus. Quem entendeu essa mensagem, diga amém. Uma mensagem de esperança. Aqui eu quero dizer para você: todo choro vai acabar. A Bíblia diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Eu tenho para mim que não é porque você vai estar chorando naquele momento, mas Deus, ele vai, no momento que você se encontrar com Ele, Ele vai mostrar para você todos os momentos em que você chorou de tristeza. E naquele momento Ele vai mostrar para você que Ele está enxugando aqueles momentos de tristeza, porque tristeza não haverá mais naquele local. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais doença, não haverá mais pecado. Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima que você já derramou. Existe uma esperança eterna para o cristão. Jesus Cristo está vindo nos buscar. Jesus Cristo está vindo arrebatar a sua igreja. Vai chegar um momento, se você não subir com a igreja, você vai entrar por essas portas e não vai ter culto sendo feito. O pastor Billy não vai estar aqui. O pastor Vanderlei não vai estar aqui. Os irmãos não vão estar aqui. O irmão que está sentado do teu lado provavelmente não vai estar aqui. De repente você esteja, se você não firmar o teu passo com Jesus. Culto não mais haverá. Você vai entrar nas igrejas, os pastores todos foram arrebatados, porque Jesus, ele vai arrebatar a sua igreja. E somente aqueles que não têm Jesus no coração ficarão. Não importa a sua idade. Se você tem
9, 10, 12, 15, 23, 40, 50, 60 anos de idade. Não importa, se você está ouvindo a minha voz, eu conclamo a você nesta noite: receba Jesus no seu coração, para que você não permaneça nessa terra quando Cristo arrebatar a sua igreja. Porque todos aqueles que permanecerem aqui, sem a igreja de Jesus, padecerão diante da tortura de Satanás. Mas os filhos de Deus, a igreja do Senhor, vai se encontrar com o Senhor nos ares, para as bodas do Cordeiro, para o casamento com Jesus. A Bíblia diz que lá está preparada uma mesa para nós, em que todos nós vamos nos assentar para ceiar com Jesus. Você não tem o desejo de conhecer esse Jesus que você adorou a sua vida toda? Você não tem o desejo de conhecer esse Jesus que você tanto adora, tanto busca e tanto vem na igreja pedir para Ele? Você não tem o desejo de conhecer esse Deus, de ver esse Deus, que já liberou o milagre na tua vida, que vai liberar o milagre na tua vida, que vai transformar a tua vida, que restaurou a tua casa? Se você completar a tua carreira, combater o bom combate, guardar a tua fé, eu quero te dizer, você vai conhecer esse Deus de uma vez por todas. Nós o conheceremos, e a Bíblia diz que seremos como Ele é. Quem entendeu, diga amém. Então, permaneça firme até o fim. Nesta noite, o Senhor Jesus me envia ao seu coração para clamar a você: permaneça firme até o fim. Combata o bom combate. Complete a sua carreira. Guarde a sua fé. Não deixe que ninguém roube a sua fé. Familiares, parentes, amigos, endemoniados aí fora vão tentar roubar a tua fé, vão ser usados por Satanás para tentar arrancar a fé do teu coração, mas não permita. Seja como o apóstolo Paulo: guarde a tua fé com 7 selos, porque nos momentos de tristeza a única coisa que te sustenta é a tua fé. A única coisa que te sustenta nos momentos de angústia, de aflição, é a tua fé. A fé é o teu fundamento. Inclusive a fé é o meio pelo qual você alcança o milagre de Deus. Se você entrou nesta casa nesta noite procurando um milagre da parte de Deus, é a tua fé que vai alcançar esse milagre. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha a importância que a Bíblia dá para a fé. Pela fé você alcança o teu milagre. Pela fé você alcança a restauração da tua família. Pela fé você alcança a salvação da tua alma. Pela fé você consegue entender o que eu estou dizendo. Pela fé você consegue permanecer firme no momento de deserto, de aflição. Pela fé você consegue permanecer nesse mundo tenebroso. É a tua fé que vence o mundo, diz a palavra de Deus. Aquilo que vence o mundo é a nossa fé. Satanás, ele está querendo roubar a tua fé. Não permita que Satanás roube a tua fé. Quem entendeu, diga amém. Permaneça com a tua fé no teu coração, irmão, inabalável. E a tua fé, ela vai fazer com que você receba tudo aquilo que você quer da parte de Deus. Quem entendeu, diga amém. Eu peço que você se coloque de pé nesse momento. Não perca a tua fé. A tua fé é aquilo que você tem de mais precioso, meus irmãos. As tribulações dessa vida, os espíritos imundos, pessoas vão tentar roubar a tua fé, frustrar a tua fé. Mas guarde a tua fé, seja como o apóstolo Paulo, guarde a tua fé até o fim. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos clamar para que Deus venha sustentar o teu coração e a tua fé, em nome do Senhor Jesus Cristo.